Olá, aluno, olá, aluna. Muito bom estar aqui com você. Eu sou a professora Vanessa Vilela Berbel. Vou substituir o professor João Scaff, que por motivos pessoais não pôde estar conosco essa noite. Assim como ele, eu sou formada em Direito, sou graduada em Direito, tenho mestrado pela Universidade de São Paulo, a USP, e doutoranda pela PUC de São Paulo. A minha formação é jurídica e cumpre o propósito da aula de Direito Empresarial que nós teremos hoje. Antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de passar um recado para vocês em relação à prova que os senhores realizaram esta semana. Então, como consta aqui, peço licença para fazer a leitura. Eu peço para que os tutores, por favor, também ressaltem, auxiliem os alunos nessa questão. Vocês precisam informar a todos os alunos que não realizaram a prova hoje, que eles possuem 48 horas da data da prova para solicitar a segunda chamada via sistema. E ainda que o pagamento do boleto, ele deve se dar na data do vencimento. E não existe uma prorrogação para a data do vencimento do boleto, tá bom? Outro recado é em relação ao projeto Estudos Continuados de Matemática. A informação é de que as aulas às quartas-feiras ao vivo e a reprise é no sábado com chat também ao vivo, tá bem? Então, esses são os recados que nós possuímos para esta noite. Bem, como eu disse, é um prazer estar com vocês, aluno, aluna e também tutores. A nossa disciplina é de Direito Empresarial e nós vamos dar uma olhadinha ali na lousa em que há a explicação sobre o conteúdo da nossa aula de hoje. Bem, como consta, a unidade de ensino que nós teremos hoje é Direito Empresarial, isso nós já conversamos. A competência da unidade de ensino é conhecer e compreender as relações comerciais e seus reflexos entre empresa, empresário e mercado consumidor. Em resumo, a nossa aula irá apresentar o direito empresarial e a sua história, suas fontes, o conceito de atividade empresarial, bem como noções de capacidade e responsabilidade civil. Algumas palavras-chave que os senhores podem ali identificar o conteúdo da nossa aula: direito empresarial, fontes e capacidade. Bom, o tema da nossa aula de hoje é Introdução ao Direito Empresarial, sendo esta a nossa primeira aula. Como os senhores podem verificar, então, a nossa aula vai objetiva a compreensão, iniciar essa compreensão do homem, a sociedade e o direito. Como o homem, a sociedade e o direito se relacionam para que exista uma atividade empresarial, atividade esta indispensável na sociedade para a promoção do lucro, a circulação de riquezas. Isso, os senhores devem conhecer a história do direito empresarial apresentada no livro de vocês. A gente vai recapitular alguns conteúdos, mas sabemos que esta história vem de longa data, é um direito construído, um direito secular, em muitos séculos para que se desenvolva essas regras jurídicas e que vai então possibilitar que a sociedade distribua e circule suas riquezas. Vamos assistir um vídeo em que vai introduzir a temática de hoje. Olá, estamos começando a disciplina de Direito Empresarial. Nessa unidade, iremos conhecer e estudar as relações comerciais e como se articulam entre empresa, empresário e o mercado consumidor. Para compreender o direito empresarial, precisamos entender que ao falarmos em direito, estamos tratando de um conjunto de normas e regras que buscam reger as relações empresariais. E que o empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Os princípios jurídicos em que se baseia o direito comercial são encontrados na livre iniciativa, na liberdade de contratar, na livre concorrência e na função social da empresa. Para compreendermos melhor esse conjunto de normas, vamos assistir a reportagem feita com o advogado Aloysio Filho e também com a microempreendedora individual Camila Cruz. Confira!
Você já pensou em ser empreendedor e trabalhar na sua própria empresa? Ou melhor que isso, já começou a transformar esse desejo na sua realidade profissional? Muitos brasileiros sim. Como é o caso da Camila, uma psicóloga que deixou seu trabalho em uma grande multinacional para se dedicar a um projeto pessoal e viu a possibilidade de crescer profissionalmente, se tornando microempreendedor individual em sua casa. Eu sempre tive aquela vontade de poder trabalhar por conta própria e principalmente porque quando você está dentro de uma empresa, você é obrigado a seguir normas, procedimentos, orçamentos, né? E normalmente a área de RH é uma das áreas mais afetadas diante de uma crise, diante de uma redução de custos. Então eu sempre sentia que eu precisava fazer mais pelos colaboradores das empresas que eu trabalhava, mas que eu não podia e eu tinha, obviamente, que seguir as regras da empresa. E aí, então, eu comecei a trabalhar como orientadora de carreiras e como coach para realmente poder fazer pelas pessoas aquilo que eu acreditava que era importante, para poder realmente me dedicar a esse sonho e aproveitar esse momento que juntava muito o meu desejo e também com o momento do país. A lei que regularizou o MEI é de 2009 e, desde então, segundo dados do Portal do Empreendedor, formalizou no Brasil mais de 5 milhões de pessoas. O MEI também passou a ser uma opção aos empresários devido ao cenário ideal quanto à tributação e organização fiscal. O microempreendedor, eu acredito que realmente é a melhor alternativa para quem está começando, para ajudar realmente o profissional e principalmente para legalizar muita gente que às vezes trabalhava sem ter essa legalização mesmo, né? E empreender é isso, você tem que correr atrás todos os dias. Então, assim, ter uma tributação menor já ajuda muito. Mas o microempreendedor individual deve se atentar também aos requisitos legais necessários para o exercício da atividade empresarial, pois ele está sujeito a todas as obrigações trabalhistas. As exigências, ele não pode faturar mais do que 60 mil ao ano e não pode ter participação em uma outra sociedade ou ser titular de uma atividade empresarial. Na questão de benefícios, ela apresenta uma extensa gama de benefícios, que podem ser a facilidade burocrática, ela conseguir o registro no CNPJ para poder abrir conta corrente no nome dessa atividade empresária, poder emitir notas fiscais, além disso, ter benefícios previdenciários, entre outros. Para nos aprofundarmos na matéria, iremos conhecer a origem das relações comerciais e os reflexos de situações históricas para compreendermos os diferentes momentos do direito comercial e a distinção das atividades empresariais. Estudaremos as fontes do direito empresarial para conhecer as aplicações de seus princípios e suas características. Veremos também as características e as exigências legais em relação à constituição das empresas de micro e pequeno porte, sociedades empresariais, companhias limitadas e anônimas e a MEI, que se trata de microempreendedores individuais. E por fim, iremos estudar a conceituação e a aplicação da responsabilidade civil, suas espécies e aplicações e também as questões relacionadas à capacidade civil e sua interação com o direito empresarial. Esses conceitos serão abordados ao longo da unidade e usados na nossa SR. João é o personagem principal da SR dessa unidade. Ele trabalhou na mesma empresa durante 10 anos e recentemente foi desligado de seu cargo. Vislumbrando a oportunidade de se tornar empresário, João decidiu abrir uma loja voltada ao cuidado dos animais de estimação, o Dog and Cats Pet Shop. Para abrir seu próprio negócio, ele precisará colher informações e conhecer a atividade empresarial, a teoria da empresa, os tipos de empresas e sociedades, enquadramentos legais e também a responsabilidade social. Ao longo da unidade, João enfrentará 4 SPs, que você irá solucionar aplicando seus conhecimentos em situações cotidianas. Não deixe de acessar o livro didático, as web-aulas e o material complementar que você encontra no ambiente virtual de aprendizagem. Lá também estão as pré-aulas e as pós-aulas de cada sessão. Bons estudos! Muito bem, bacana. Então, vocês conseguiram compreender essa dimensão do direito empresarial que será abordada em nossas aulas. Para que essa compreensão, então, seja global, né, que ela seja, então,
que vocês consigam aprender esses conteúdos, é importante que os senhores tenham alguns conceitos prévios formalizados, né? Esses conceitos prévios os senhores conseguem a partir da leitura do material que foi sugerido lá no ambiente virtual, notadamente, principalmente, o nosso livro, né? Então, quais são esses conceitos prévios que nos auxiliarão a compreender o direito empresarial? Vamos dar uma olhadinha lá na lousa. Bom, os conhecimentos prévios que os senhores necessitarão serão conhecer a história do direito empresarial, suas fontes e a teoria da empresa. Saber a distinção entre os conceitos de empresário, empresa e empresário individual. Conhecer os princípios de direito empresarial e sua caracterização. E, por fim, a definição de capacidade civil, sua classificação e as espécies de responsabilidade. Esses conteúdos serão aprofundados hoje a partir da situação problema do João. Qual é a situação, então, apresentada e proposta para que a gente consiga desenvolver esses conteúdos? O vídeo já explicou, se trata da perspectiva do João, o João que trabalhou por 10 anos em uma empresa e agora vislumbrou a possibilidade de se tornar, então, agente da sua própria mudança, né? De se tornar um empresário. Vamos lá para a situação do João. O João, ele trabalhou durante 10 anos numa grande empresa do ramo de rações para pets e, devido a uma reestruturação, foi dispensado. Ciente de que é capaz de dar a volta por cima, ele resolve que será dono do seu próprio empreendimento e dará início à sua empresa, um pet shop chamado Dog and Cat. Vamos iniciar os nossos estudos e ajudar o João? Vamos lá. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos. Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Então, vamos lá, vamos ajudar o João a resolver essa primeira situação problema. Qual é o primeiro problema apresentado a João? O João, ele já escolheu o nome do seu pet shop, que se chamará Dog and Cat. Todavia, ele tem dúvidas sobre quais são os requisitos que ele deverá cumprir para que possa tornar-se um empresário e quais os impedimentos os impedidos legalmente previsto na legislação como proibidos de exercer essa atividade, né? Então, em breve síntese, o João ele precisa saber o que ele precisa fazer para se tornar um empresário e quem é que não pode se tornar um empresário à luz da legislação brasileira. Vamos ajudar o João a compreender essas questões. Para isso, a gente precisa entender como nasceu, como surgiu o direito brasileiro, a questão da teoria da empresa no Brasil. Nós temos o surgimento do direito empresarial a partir daquilo que se convencionava chamar direito comercial. Os senhores provavelmente já ouviram falar direito comercial e também têm o costume de ouvir a nomenclatura comércio para tratar daquelas empresas ou da pessoa jurídica. Nós precisamos definir toda essa nomenclatura e verificar como o legislador trata, porque cada um desses conceitos tem um sentido jurídico bastante preciso e diferente do que se costuma utilizar no cotidiano. Bom,
por que nós costumamos falar comércio? Porque o surgimento do direito empresarial tem a sua raiz no que nós chamávamos de direito comercial e no que nós chamávamos de teoria dos atos de comércio. Essa teoria dos atos de comércio era embasada, né, era então fundamentada no direito francês, o direito napoleônico, o Código Napoleônico de 1804. Nessa perspectiva que o direito comercial brasileiro encampou por meio do Código Comercial de 1850, por meio dessa perspectiva, realizava atos de comércio aqueles que exerciam a atividade de venda de bens, venda de mercadoria ou mercancia. Ficavam de fora do conceito de atos de comércio os prestadores de serviço. Por isso que, até 2002, no direito brasileiro, como eu disse, embasado, né, fundamentado lá no direito francês de 1804, o direito brasileiro, ele fazia a diferenciação entre direito comercial e direito civil. Então, até 2002, nós tivemos duas legislações. O direito comercial era tratado pelo Código Comercial. Esse Código Comercial lá de 1850, uma lei de 1850. E o direito civil, que era aquele direito que ia regulamentar os prestadores de serviço, os contratos, a propriedade. Esse direito civil era disciplinado pelo Código Civil de 1916. Essas legislações, tanto o Código Comercial de 1850 quanto o Código Civil de 1916, vigoraram no Brasil até 2002. Porém, em 2002, nós tivemos o surgimento do novo Código Civil, né, que na época era novo, mas hoje já está antigo até, né, já tem ali seus 15 anos. O Código Civil de 2002, o que ele fez? Ele uniu o direito comercial com o direito civil e passou a prever o que nós chamamos de teoria da empresa e não mais teoria dos atos de comércio. Portanto, para que uma pessoa seja empresário, não há necessidade de venda de produtos e de venda de bens. Também será empresário o prestador de serviço, porque se adotou o que se entende por empresa e não mais atos de comércio. Para que os senhores tenham uma compreensão, então, desse instituto, nós tínhamos até 2002 um regulamento editado constando todas as atividades que poderiam ser classificadas como atividades comerciais. Tudo aquilo que estivesse fora desse regulamento não era disciplinado pelo direito comercial, mas sim pelo direito civil. Hoje em dia não há necessidade de ter nenhuma legislação catalogando os atos. Basta que a pessoa exerça uma atividade empresarial, que nós vamos ver e discutir o que se entende por atividade empresarial. Então, vamos recapitular essa diferenciação entre teoria dos atos de comércio e teoria de direito empresarial, por meio do que diz Alberto Aschini, que foi o criador, né, assim, o principal doutrinador a respeito da teoria da empresa. Segundo o professor Alberto Aschini, a empresa é um fenômeno econômico que compreende a organização dos chamados fatores de produção: natureza, capital, trabalho e tecnologia. Portanto, o que nós precisamos verificar é se esta atividade ela se realiza a partir de todos esses perfis, independentemente se ela é venda de bens, se ela é prestação de serviço ou atos que estejam ali, um híbrido entre prestação de serviço e venda de mercadorias, tá? O Alberto Aschini, ele é um doutrinador italiano, porque esta perspectiva da teoria da empresa surgiu na Itália, por meio do Código Italiano de 1940 e foi trazida para o Brasil apenas em 2002, na legislação de 2002, apesar de muitos doutrinadores, né, muitos teóricos já comentarem sobre ela antes do advento do surgimento da lei, tá bom?
Bom, e o que nós devemos entender por empresa? Vamos dar uma olhadinha na lousa a respeito dos perfis para que se compreenda esse fenômeno denominado empresa. O professor Alberto Aschini, ele sustenta que a empresa ele é um fenômeno poliédrico, ou seja, eu tenho 4 perfis distintos e que unidos formarão o conceito de empresa. Primeiro, o perfil subjetivo. O perfil subjetivo se refere a quem está por trás da realização desta atividade. Ou seja, quem é que está exercendo esta atividade econômica, né? Ou seja, as pessoas que irão exercer essa atividade econômica, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas. Por isso, denominado de perfil subjetivo. Quando esta pessoa que está exercendo a atividade lucrativa, organizada, nessa atividade econômica lucrativa e organizada, é uma pessoa física, né, ou também uma pessoa natural, são sinônimos, pessoa física e natural, nós denominamos de empresário. Denominamos de empresário. Quando esse perfil subjetivo, então, é atendido por meio de uma pessoa física, o nome que a legislação dará será o empresário. Perfil funcional. Perfil funcional se refere justamente à atividade desenvolvida. Então, esta atividade de organizar o capital e o trabalho para que se atinja o lucro, né? O exercício da atividade. Quando falamos de perfil funcional, este sim é o que nós denominamos juridicamente de empresa. Portanto, no Brasil, pela legislação brasileira, empresa não é sinônimo de pessoa jurídica. Empresa é a atividade de exercer a organização de capital e trabalho para a realização, então, da finalidade lucrativa. O perfil objetivo, por sua vez, se refere àquele conjunto de bens que nós teremos que organizar esse conjunto de bens para que possamos desenvolver essa atividade. Esse conjunto de bens que nós devemos reunir será denominado pela legislação de estabelecimento. Estabelecimento, portanto, é o perfil objetivo, ou seja, o conjunto de bens, maquinários, equipamentos de todo gênero, o local em que nós vamos desenvolver, o capital que será empregado, isso será denominado, então, estabelecimento. Por fim, o professor Alberto Aschini traz o perfil corporativo. O perfil corporativo consiste na possibilidade desta pessoa jurídica, né, organizar um grupo de pessoas que se unam para a realização de determinada finalidade. Para alguns, esse perfil corporativo remete a uma ideia fascista e que, portanto, deve ser evitado, deve ser retirado deste conceito poliédrico de empresa. Bem, então, perfil subjetivo em relação à pessoa, nós chamamos de empresário. Perfil funcional, ou seja, a atividade, nós chamamos de empresa. E perfil objetivo, nós chamamos de estabelecimento. Empresário, desculpa, aqui a caneta, ela resolveu, né, escrever sozinha, mas empresário, empresa e estabelecimento. Bem, esta divisão, então, realizada por Alberto Aschini, ela dá conta dos elementos necessários para que se tenha uma organização de capital e trabalho para a persecução do lucro, né?
nós sempre devemos lembrar que a empresa, o exercício dessa atividade, ela tem uma finalidade. Só se encontra dentro deste conceito de empresa aquelas atividades que buscam a finalidade lucrativa. É esta a finalidade de toda e qualquer empresa, ok? Bom, então vamos dar uma olhadinha como podemos sintetizar esses elementos na figura da empresa. A divisão realizada por Alberto Aschini refere-se, então, a 3 realidades distintas, mas intrinsecamente relacionadas. Assim, é correto dizer que o conceito de empresa é a atividade econômica organizada com a finalidade de fazer circular bens e serviços. Notem que está dentro do conceito de empresa a circulação tanto de bens, essas mercadorias, quanto também a prestação de serviços em razão daquilo que eu disse para vocês da união do direito comercial e do direito civil. A empresa, portanto, ela vai ter o perfil subjetivo, que é o empresário, e o perfil objetivo, que é o que nós chamamos na legislação de estabelecimento comercial, tá bem? Bom, conseguiram compreender, então, esses elementos que vão formar o que nós temos de empresa? Vocês conseguem perceber também que empresa é muito além do que nós costumamos chamar de personalidade jurídica. Pessoa jurídica é uma coisa, empresa é outra, empresário outra, estabelecimento comercial também um outro perfil, tá? A gente precisa saber diferenciar. Às vezes é comum nós falarmos empresa naquele sentido vulgar, né? Aquele sentido cotidiano, porque é fácil das pessoas compreenderem o que é que nós estamos tentando dizer, né? O que é que nós tentamos mencionar, que é aquela atividade organizada, aquela união de capital e trabalho para a perseguição do lucro. Ao invés de nós falarmos sempre isso, né? Atividade economicamente organizada, nós costumamos a sintetizar pelo termo empresa, mas é importante que nós consigamos distinguir que a legislação utiliza esses termos de uma forma, então, técnica, né? Empresa sendo a atividade, empresário sendo a pessoa que está por trás do exercício dessa atividade e estabelecimento sendo o conjunto de bens que esta atividade irá necessitar, ok? Bom, e vamos entender quem é que pode ser empresário, ou seja, quem é que vai contemplar esse perfil subjetivo do elemento de empresa. Vamos dar uma olhadinha ali na lousa sobre o que é o empresário. Bom, o empresário, conceito de empresário definido pela lei, é a pessoa física que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços. Vejam só, empresário é a pessoa física. Aqui um elemento subjetivo que exerce atividade econômica organizada, aquele elemento funcional que nós tratamos. O que são as pessoas físicas? Gente, pessoa física é a pessoa natural. Sou eu e você. No direito, nós temos 2 nomenclaturas de pessoa. As pessoas físicas, que são as pessoas naturais, de carne e osso, e que realizam atos jurídicos, né? E nós também temos as pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas é uma ficção jurídica, porque ninguém cumprimenta uma pessoa jurídica, ninguém dá bom dia para uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica é uma ficção. É uma ficção jurídica para tratar daquela união de esforços, de capital e trabalho que se constitui numa personalidade diferente das pessoas físicas que a arquitetaram, que a organizaram, né? Então, as sociedades, aquelas sociedades que se registram, né, que são regulares, elas vão dar ensejo, elas vão dar surgimento a pessoas
jurídicas. A pessoa jurídica é diferente das pessoas físicas que a constituíram. Tudo bem? Para que alguém seja empresário, o empresário ele tem um pressuposto. Só pode ser empresário uma pessoa física, certo? Uma pessoa natural, uma pessoa de carne e osso que realize atos jurídicos. Continuando ali na lousa, a legislação também vai trazer alguns impedimentos. Vai dizer que algumas pessoas não podem ser empresários. Ou seja, apesar delas serem pessoas físicas, de elas exercerem profissionalmente uma atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços, elas não serão consideradas empresárias pela lei. O que é exercer profissionalmente uma atividade econômica organizada para produção ou circulação de bens ou serviços? É aquela atividade que é realizada de uma forma habitual, que tem uma continuidade, que não é um simples ato de venda de uma mercadoria isolado, mas sim a união de esforços, uma organização de esforços, de capital, de trabalho, que realiza essa atividade de uma maneira organizada e que se perpetua no tempo, ou seja, continuada, não é um ato isolado. Algumas pessoas, mesmo realizando essa atividade econômica organizada, elas estão impedidas de serem consideradas empresários. Está lá no artigo 972, que diz assim: podem exercer a atividade de empresário os que tiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. Bem, daqui a pouquinho nós vamos aprofundar o que se entende por capacidade civil. Mas que para os senhores já tenham uma noção, capacidade civil é a possibilidade de exercer atos jurídicos válidos. Algumas pessoas possuem capacidade de gozo, mas não possuem a capacidade de exercício, ou seja, não podem exercer os direitos que a lei lhes confere. Para que eu possa ter capacidade civil plena, é preciso que eu tenha atingido uma idade determinada pela lei, que é 18 anos, e que eu não tenha, que eu esteja na minha sanidade mental, ou seja, que eu não tenha nada que impeça o conhecimento da realidade. Bom, se eu tenho capacidade civil, além de ter capacidade civil, eu não posso estar legalmente impedido. Ou seja, eu sou maior de 18 anos, não tenho nada que impeça o conhecimento da realidade, mas em algumas situações, algumas pessoas, elas não poderão mesmo assim ser consideradas empresários. Caso elas realizem uma atividade empresária, mesmo estando impedidos de serem consideradas empresários, elas serão responsabilizadas civilmente pelos danos que esse ato acarretar. Vamos dar uma olhadinha naqueles que são legalmente impedidos de exercer de serem considerados empresários. São pessoas impedidas de serem considerados empresários os falidos durante suas obrigações com a massa falida, ou seja, enquanto não terminar o processo de falência e liquidar essas obrigações do falido, este falido, essa pessoa então, que não cumpriu com as suas obrigações patrimoniais e que passou a ser réu no processo de falência, ela não poderá realizar novamente a atividade empresarial. Também não podem, se quiserem acrescentar nessa concepção de falido, aqueles que foram condenados por crimes falimentares, ou seja, no processo de falência, elas incorreram em crimes de falência, também não poderão mais exercer a atividade empresarial. Isso está previsto na Lei 11.101 de 2005. Os leiloeiros e os corretores também não podem ser, os leiloeiros e os pregoeiros também não podem ser considerados empresários. Isso está constando no decreto 21.981 de 32. Os servidores públicos, no exercício da atividade pública, não podem ser empresários.
Consta isso na Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público Federal, 8.112 de 90. Além disso, deputados e senadores não podem ser proprietários, controladores ou diretores de empresa ou exercer na empresa uma função remunerada. Esse impedimento consta da própria Constituição Federal, que é a lei maior do nosso país, isso está no artigo 54 da Constituição Federal. Por fim, os estrangeiros e as sociedades sem sede no país, no Brasil, em algumas atividades, eles são impedidos de realizar, né? Nós temos algumas atividades que são restritas às atividades no Brasil para proteger o patrimônio, às vezes cultural ou o patrimônio ambiental brasileiro. E, por último, o médico, no exercício simultâneo da farmácia, também é impedido pelo seu regulamento de exercer, então, a atividade empresarial no que se refere à venda de medicamentos. O que esses impedimentos buscam proteger? Bom, em relação aos falidos, busca proteger a lisura, a probidade, né, no cumprimento das suas obrigações. Os leiloeiros, igualmente, esses leiloeiros ficam impedidos para que eles não possam se aproveitar da sua atividade e, com isso, leiloar bens, unicamente objetivando ali ganhar dinheiro a partir da colocação de bens de uma pessoa jurídica em leilão. Os servidores públicos e os deputados ficam impedidos de exercer atividade empresarial, porque, caso venham a exercer, pode ocorrer um favorecimento ilegal desta empresa por meio de dinheiro público, né, que é desviado em razão desses servidores terem interesse nessa atividade empresarial. Como vocês podem ver, o que esses impedimentos buscam é impedir que essa atividade empresarial ela seja maculada, ela seja afetada por atos de improbidade, por atos que não têm, então, lisura, né, não têm idoneidade na conduta da atividade empresarial. Bem? Bom, já que nós compreendemos esses conteúdos, nós podemos ver, então, ajudar o João, então, a solucionar a sua primeira situação problema. Vamos lá. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, web-aulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Bom, então o que nós vimos até agora em relação à primeira situação, problema, nós podemos verificar que o João, lá na nossa hipótese, olhem lá na lousa. O João, o que a gente precisa ver? Ele tem capacidade civil? Ele está impedido de realizar atividade empresarial? Porque nós vimos que para ser empresário precisa ser uma pessoa física. João é uma pessoa física. E precisa ser uma pessoa física com capacidade civil e que não esteja naquele rol de impedimentos. Não é senador, não é deputado, né? Não é um falido, não realizou crime falimentar, não é um servidor público, então está ok. Se ele está ok com esses requisitos, então o primeiro elemento, o elemento subjetivo, está cumprido. O João pode ser empresário, ok? Vamos ver agora a segunda situação, problema. Para que João possa dar início ao seu objetivo, é necessário conhecimento do direito que regerá as relações comerciais de sua atividade empresarial. O direito empresarial, antes conhecido como direito comercial. Ciente da aplicação do direito empresarial, devemos conhecer nesse momento quais os princípios que o regem, bem como os seus reflexos no empreendimento do João. Bom, pessoal, então vamos analisar quais são os princípios que regem o direito empresarial.
Eu costumo dizer assim, que os princípios é aquele conjunto de valor que define um determinado objeto. Esse conjunto de valor, ele se aplica tanto para o direito quanto para as pessoas, né? Se você fala assim, eu conheço os princípios daquele rapaz, eu conheço os princípios daquela moça, isso quer dizer que eu conheço os valores, eu conheço, então, os valores que vão direcionar o exercício das suas ações, não é isso? Na mesma situação, o direito possui princípios, ele possui valores, então, que vão reger a forma com que eu disciplino as regras jurídicas. Os princípios, eles podem estar previstos numa lei, quanto também eles podem não estar expressamente previstos na lei. Eles podem ser uma decorrência daquelas disposições legais. Eu consigo aprender aquele valor por meio do conhecimento daquelas disposições legais. Existem alguns princípios que são fundamentais, que são fundantes do direito empresarial no Brasil. Vamos dar uma olhadinha neles? Vamos conhecer o primeiro princípio. O primeiro princípio que disciplina a atividade empresarial no Brasil é o que nós chamamos de princípio da livre concorrência. Eu considero esse o princípio basilar de todo e qualquer direito empresarial. Por quê? É um pressuposto para que eu possa empreender que eu tenha essa liberdade de, eu falei livre concorrência, mas é livre iniciativa, que eu tenha essa liberdade de iniciativa, ou seja, que o Estado, né, o poder público, não me impeça, não coloque nenhum impedimento para o exercício desta atividade empresarial. Os principais aspectos da livre concorrência são, portanto, a imprescindibilidade da empresa privada para que a sociedade tenha acesso a bens e serviços de que necessita para sobreviver. Ou seja, na era do capitalismo, e o capitalismo não visto como algo perverso, né, mas como algo necessário, algo que permite que as pessoas realizem livremente as suas iniciativas, realizem livremente a sua vontade e que possa, a partir da realização livre desta vontade, circular dinheiro, circular a economia e permitir que a sociedade acesse esses bens e serviços que dela necessita. Também é um pressuposto da livre iniciativa a busca do lucro. Como eu disse para vocês no início da aula, o direito empresarial, quando falamos de empresa, estamos diretamente falando de finalidade lucrativa. O objetivo da empresa é o lucro. Também está vinculada à livre iniciativa a necessidade jurídica de proteção do investimento privado, ou seja, que o Estado ele respeite a liberdade empresarial, que ele respeite a propriedade. Porque se o Estado não respeita a propriedade, se eu não sei quando essa propriedade vai ser confiscada ou quando eu deixarei de ser proprietário, obviamente eu não vou empreender. Nós temos exemplos de ditaduras, né, exemplos de regimes totalitários que não permitem a livre iniciativa. E por fim, o reconhecimento da empresa privada como um polo gerador de empregos e de riquezas para a sociedade, né? Bom, então a livre iniciativa é o primeiro pressuposto para que eu possa ter o direito empresarial. Se eu tenho o Estado moderno, né? Ele avoca para si, ele engloba nele toda a iniciativa empresarial. Por que as pessoas exerceriam essa atividade, sendo que elas não poderão ter lucro, sendo que elas não poderão ter a sua propriedade respeitada, né? Não há objetivo de se realizar atividade empresarial sem que haja o respeito pela livre iniciativa. O Brasil respeita a livre iniciativa. Está previsto na Constituição Federal como um princípio basilar do direito econômico, da ordem econômica, o respeito à livre iniciativa. Além da liberdade de empreender, sem que o Estado ofereça obstáculos a claro, que não sejam regulamentação, né, mas que sejam obstáculos impeditivos da realização dessa atividade, além desse princípio da livre iniciativa, também tenho o princípio da liberdade contratual como um princípio fundante da ordem econômica. Vamos
então ver o princípio da liberdade de contratar. O princípio da liberdade contratual, ele está previsto no Código Civil. Lá no artigo 421 do Código Civil, ele diz assim, olha, a liberdade de contratar, ela vai ser realizada em função da função social. Bom, o que isso quer dizer? Eu tenho liberdade de contratar, eu tenho liberdade de escolher com quem eu contrato, como eu vou contratar, quais as condições dessa contratação. Mas essa liberdade, assim como a liberdade de iniciativa, ela não é irrestrita. Obviamente que o Estado, ele não pode impor obstáculos que me impeçam de realizar a minha atividade, de florescer, né, e de desenvolver a minha atividade. Mas é necessário que o Estado regulamente, para que eu não tenha um capitalismo voraz, um capitalismo que desrespeite a dignidade da pessoa humana, que desrespeite os direitos do consumidor, que desrespeite, então, até a possibilidade de outras pessoas também gozarem da sua livre iniciativa, como a questão da cartelização, dos monopólios, dos oligopólios. Então, essa liberdade de contratar, ela existe, mas ela tem um limite. Qual é o limite? O limite que permita também que outras pessoas também gozem da mesma liberdade e também não sejam feridas com o meu direito de perseguir o lucro. Bem, além da liberdade de contratar, eu também tenho outros princípios que regem a atividade empresarial. Vamos dar uma olhadinha na lousa. Princípio do regime jurídico privado. O princípio do regime jurídico privado dispõe que a propriedade, ela deve ser sempre preservada. Ou seja, há um respeito à propriedade pelo poder público. Nós sabemos que historicamente, existiram diversas guerras contra o Estado, porque o Estado, diversas vezes o rei, ele impunha aos seus súditos uma alta tributação, ele confiscava bens, ele desrespeitava essa propriedade. Isso foi, inclusive, o que justificou as revoluções durante a concretização do Estado moderno, né? Revolução Francesa, enfim, e várias outras revoluções americanas que quiseram fazer com que o Estado parasse de interferir na propriedade. O que nós temos no Estado brasileiro é um Estado social de direito, ou seja, o Estado brasileiro ele respeita a propriedade, apesar de impor limites no uso desta propriedade e desta liberdade. Esses limites são limites saudáveis para que as pessoas possam conviver sem que um venha a ferir o direito do outro. O regime jurídico privado diz que o Estado deve sempre respeitar a propriedade e só deve interferir nessa propriedade quando for necessário para garantir o equilíbrio da sociedade. Desse modo, até quando o Estado ele vai realizar uma atividade empresarial, é exceção, mas o Estado pode realizar atividades empresariais. Nós conhecemos algumas sociedades de economia mista, empresas públicas como a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a Petrobras, dentre outras. Quando o Estado vai realizar atividade empresarial em concorrência com outras pessoas jurídicas de regime privado, ele, por estar em concorrência, não pode impedir que todas essas empresas trabalhem e com ele se articule nesse mercado. Não pode impedir a existência das pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, ele, Estado, no exercício da atividade empresarial privada, também estará sob o mesmo regime que os demais, ou seja, sob o regime jurídico privado. Bem, temos ainda o princípio da livre concorrência. O princípio da livre concorrência, ele engloba essas perspectivas que eu disse para os senhores. Primeiro, a ordem econômica ela é fundada na livre concorrência. Eu só posso ter uma competitividade de direitos, uma competitividade de preços, um fomento para que cada dia eu tenha produtos e serviços melhores com preços mais interessantes, se eu respeitar a livre concorrência. Portanto, a ordem econômica só é possível a partir da livre concorrência.
A livre concorrência também impõe um princípio da isonomia, ou seja, todas as pessoas que queiram empreender devem empreender com igualdade de condições. Eu não posso ter pessoas que são mais favorecidas do que outras, seja porque o Estado está interferindo e dando alguns subsídios, dando algumas vantagens. Quando isso acontece, isso é uma distorção que deve ser interrompida. E daí a gente tem alguns órgãos para fazer essa interrupção, né, para fazer essa repreensão, como o Conselho Administrativo, né, o CAD, de Defesa da Concorrência, e o Poder Judiciário também. E, por fim, nós temos que o princípio da livre concorrência engloba o princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, esta livre concorrência, ela tem que sempre prever, ela sempre tem que possibilitar que cada dia haja melhores bens e serviços, melhores produtos, melhores serviços no mercado, com preços mais competitivos para que todas as pessoas possam acessá-los em igualdade de condições, ok? Por isso, o princípio da livre concorrência vai proibir que hajam cartéis, oligopólios, que é quando um grupo de pessoas detém uma fatia de mercado para si, ou monopólios, quando uma única empresa monopoliza a venda desses bens ou serviços, né? Além desses princípios, nós temos o princípio da função social da empresa. O princípio da função social da empresa é o princípio que rege que a busca do lucro, ela sempre tem que observar o interesse da sociedade. Eu não posso ter a liberdade de iniciativa, então esse princípio da livre iniciativa, ele é condicionado pelo princípio da função social. O princípio da função social, ele aparece na legislação, quando fala dos contratos, quando fala da empresa, quando fala da propriedade. O que é a função social? Olha, o exercício de um contrato, uma empresa e a propriedade, ela é para satisfazer os interesses do lucro daquele que imaginou, que idealizou, que é o empresário. Mas ela também tem que satisfazer os interesses da sociedade. Se essa empresa ela é maléfica para a sociedade, né, ela causa malefícios para a sociedade, como, por exemplo, ela tem um objeto ilícito, né, o objeto dela é venda de drogas ou venda de um produto que vai causar mal para os consumidores. Então, esta empresa não realiza sua função social. Portanto, daí a livre iniciativa será vedada, será proibida nessa situação, né? E por fim, nós temos ainda o princípio da preservação da empresa. Bom, o que é o princípio da preservação da empresa, pessoal? Como nós vimos, a empresa é essa atividade, né? Essa atividade que busca o lucro. Para que essa atividade se realize, eu preciso da união de capital e de trabalho, como eu disse anteriormente. Eu preciso de esforços. Essa união de capital e de trabalho prevê contratação de pessoas, né? Circulação do dinheiro. Ela promove a circulação de dinheiro na sociedade. Então, a empresa ela é muito benéfica para a sociedade, né? Quando ela é bem gerida, quando ela é realizada no exercício da sua função social. Portanto, não é justo que a empresa seja prejudicada por atos ruinosos, né? Atos danosos promovidos pelo empresário. É necessário se diferenciar o empresário da atividade por ele exercida da empresa. Se o empresário está usando da empresa de uma forma ilícita, de uma forma ilegal, é necessário que esse empresário seja afastado. E, quanto possível, que a atividade empresarial seja continuada, né? Que seja mantida. Por isso que nós temos o Instituto da Recuperação Judicial. Ao invés de falir uma empresa, se decretar a falência, ela deve ser submetida a um processo de recuperação judicial, onde vai ser afastado esse empresário, eleito um administrador judicial, para que a saúde desta empresa continue, para que os empregos continuem, para que a circulação de riqueza se perpetue. Tá bem? Bom, se a gente entendeu esses princípios, agora a gente pode explicar para o João como é que se dá o direito empresarial no Brasil, né? Nós vimos que o direito empresarial, então, ele vai englobar uma série de fontes. Nós temos os princípios, que são esses valores que vão reger toda a elaboração da legislação brasileira. Além dos princípios, nós temos leis escritas, né, disciplinadas pelo nosso poder legislativo.
A principal lei que nós temos é a Constituição Federal de 1988. Ela é conhecida como a Lei Maior. É ela que vai disciplinar os direitos fundamentais, a ordem econômica, regulamentar como é o Estado, o regime adotado pelo Estado. Tudo isso estará na Constituição Federal. Abaixo da Constituição Federal, nós teremos a legislação infraconstitucional, que são as leis ordinárias, né? Dentro dessas legislações infraconstitucionais, nós teremos o Código Civil e também outras leis, como a lei que rege a recuperação e a falência, que eu dei exemplo para vocês, a Lei 11.101 de 2005, tá bem? Então, vamos passar para a terceira situação problema. Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Bom, agora que a gente entendeu, então, quais são as fontes do direito empresarial, quem é considerado empresário, quais os requisitos que eu preciso ter para ser considerado empresário, a gente pode começar a classificar os tipos de empresas existentes no direito brasileiro, né? Quais são, então, essas classificações previstas pela lei? Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa lousa. Bom, para ser empresário, a pessoa física ela deve cumprir as seguintes exigências, como nós vimos. Ela precisa ser profissional. O que é ser profissional? Não é ser uma profissão regulamentada. Quer dizer que ela vai realizar essa atividade de uma forma organizada, de uma forma habitual, né? De uma forma que lhe dê profissionalismo. Não é uma venda esporádica, algo que ela faça um ato isolado, como, por exemplo, se eu tenho um computador antigo, eu vou lá e vendo esse computador antigo, eu não sou empresário, né? Agora, se eu costumo comprar computadores, costumo vendê-los, né? Aí eu tenho essa atividade organizada, né, para venda de computadores, aí sim eu serei, então, considerado empresário. Precisa desenvolver uma atividade econômica, né, de forma organizada e para a produção ou circulação de bens ou serviços, sempre buscando o quê? O lucro, né? Bom, quais as modalidades que eu tenho? Vamos dar uma olhadinha aqui na lousa, então, modalidades empresárias possíveis. Primeira modalidade apresentada para vocês é o que nós chamamos de microempresa. Microempresa, empresa de pequeno porte. Também conhecida como ME e EPP. Essas duas categorias, a ME e a EPP, estão previstas numa lei bem específica, que é a Lei Complementar 123 de 2006. 123 de 2006, o Estatuto da Micro e Pequena Empresa. A micro e pequena empresa são modelos de empresas previstos nessa legislação que vai dar uma série de benefícios para essas empresas que são consideradas, então, que não são consideradas, portanto, empresas de grande porte, né? Essas empresas que são consideradas de pequeno porte ou até de micro porte, né, poderíamos dizer assim, elas vão ter uma série de benefícios, facilidades na legislação trabalhista, facilitação com acesso ao crédito e principalmente as facilidades tributárias do Simples. Quem é que pode ser uma microempresa, uma empresa de pequeno porte? Vamos retornar ali na lousa para a gente ver. Podem ser um empresário individual, que é aquela pessoa física. A gente viu o conceito de empresário individual, pessoa natural. Também pode ser, ME ou EPP, a sociedade empresária. Qual que é a diferença do empresário individual para a sociedade empresária? O empresário individual, ele é sozinho. A sociedade empresária precisa de 2 ou mais pessoas, né? Também pode ser
uma ME ou EPP, o que nós chamamos de sociedade simples. O que é sociedade simples? São aqueles tipos de sociedades cujo escopo, cujo objetivo não pode ser considerado uma atividade empresarial. Algumas pessoas que exercem atividade intelectual, artística ou cultural não podem ser consideradas sociedades empresárias. Exemplo, o advogado, o médico, o engenheiro, o dentista, enfim, aquelas atividades profissionais que são atividades científicas, intelectuais ou artísticas. Essas pessoas, quando se unem para realizar uma sociedade, essa sociedade, ao invés de ser chamada sociedade empresária, será chamada de sociedade simples. Qual a diferença? A sociedade empresária é levada a registro lá na junta comercial. A sociedade simples é levada a registro lá no cartório de registro de pessoas jurídicas. Por que a sociedade simples, essas profissões, né, artísticas, intelectuais, elas não são consideradas sociedades empresárias? Porque o que a lei entende é que as pessoas, quando buscam esses profissionais, não buscam simplesmente a prestação de bens ou serviços, mas buscam, no final de tudo, aquela pessoa, aquele profissional, aquele sujeito que está realizando a sua atividade. E, portanto, a legislação vai tratar de uma forma diferente alguns aspectos, como, por exemplo, o uso do nome empresarial, a questão do fundo de comércio, vai tratar da questão das locações, até a locação tem um tratamento diferenciado que vocês vão ver ao longo do curso, tá? Vamos retornar ali de novo para a lousa. Além da sociedade simples, também pode ser ME ou EPP, a EIRELI. A EIRELI é aquele empresário individual, então aquela pessoa física que se constituiu na forma de responsabilidade limitada. A EIRELI é uma figura que veio com a Lei 12.441, ela é até relativamente recente, né? Porque a partir de 2012 que existiu essa previsão da EIRELI, ela modificou o Código Civil, trazendo o artigo 980-A. A partir da EIRELI, o empresário individual poderá, se tiver um capital acima de 100 vezes o salário mínimo, se constituir sobre a modalidade de responsabilidade limitada. De modo que, caso ele exerça, quando ele exercer as atividades empresariais, o seu patrimônio pessoal não será afetado, ou seja, será preservado e não será afetado pelos atos realizados pela pessoa física. Enquanto o empresário individual, que não é, então, de responsabilidade limitada, né, não é uma EIRELI, ele responde tanto com o seu patrimônio da pessoa jurídica quanto física, o caso da EIRELI, há uma separação de patrimônios, tá bem? Retornando para a lousa, nós ainda teremos a possibilidade de criação do microempresário ou pequeno empresário, como consta aqui no slide. Esse microempresário é o MEI, ele também está previsto na Lei Complementar 123 de 2006. Para ser MEI, só pode ser MEI o empresário individual, não pode ser MEI, portanto, a sociedade. Quais os limites? Existe ainda um limite de receita para se enquadrar em cada uma dessas categorias. Além do tipo societário, eu preciso verificar o limite de receita oferido por esta empresa. Vamos dar uma olhadinha na lousa sobre esses limites legais. Bom, se esta empresa ela tiver uma receita igual ou inferior a R$360 mil, então poderá ser uma microempresa. Se tiver entre 360 mil até 3.600.000, ela poderá ser uma EPP, uma empresa de pequeno porte. E por fim, para ser microempreendedor individual, o MEI, que falou lá no início da nossa aula, eu tenho que ter uma receita bruta anual igual ou inferior a R$60 mil. Esses patamares, eles vão mudar a partir de 2018, porque nós tivemos uma lei, que é a Lei Complementar 155 de 2016. De modo que passará, para ser EPP, poderá ser
superior a 360 mil até 4.800.000, tá? E o MEI, o patamar dele passará a ser 81 mil. Mas essas alterações, eu repito e friso, só são para 2018. Se perguntarem, então, hoje na prova ou na sua vida cotidiana, você vai responder o patamar que está vigorando hoje, tá? 360 mil para a microempresa, de 360 a 3.600.000 para a EPP e 60 mil reais para o microempreendedor individual, ok? Bom, então, retornando lá na situação, problema do João, né? Resolvendo essa situação, o que nós temos? Que o João, ele pode ser um empresário individual. Eu vou verificar a receita bruta dele. Se for inferior a 360 mil reais, então o que ele vai poder ser? Uma microempresa, né? Se fosse inferior a 60 mil, ele já poderia ser um MEI, né? E ele terá que proceder à escrituração. Eu vou verificar se essa escrituração é obrigatória ou ela é dispensada de acordo com o modelo que João adotará, tá bem? Bom, para a gente finalizar, vamos passar para a quarta e última situação, problema exposta para o João. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Bom, pessoal, para a gente, então, finalizar a problemática do João, vamos aprofundar a questão da capacidade. Nós falamos que para o João ser empresário, ele precisa ter uma capacidade e não ter nenhum impedimento legal, não é? Já adiantei para os senhores que ter capacidade quer dizer cumprir os critérios etários, né, o critério de idade e ainda ter um pleno juízo mental da realidade, né? Portanto, o que é capacidade no direito brasileiro? A capacidade civil no direito brasileiro, ela é diferenciada com 2 nomenclaturas. Vamos lá na lousa verificar isso. A capacidade, vamos então explicar para o João o que é a capacidade civil. Veja só, a capacidade civil, ela consiste na capacidade plena para que uma pessoa possa reger a sua vida. Vamos lá, no outro slide, onde consta a questão da capacidade civil. Bom, a capacidade, o que é capacidade civil? Capacidade civil plena é quando a pessoa pode reger a sua vida de um modo independente, ou seja, ela pode realizar os atos da vida civil de uma forma independente. É necessário que a gente diferencie o que é capacidade de direito, que é a capacidade de gozo, da capacidade de fato, capacidade de exercício. A capacidade de direito, capacidade de gozo, também é chamada de capacidade de gozo ou aquisição. Capacidade de gozo e aquisição quer dizer que quando nós temos direito a ter direitos, olha só, quando eu posso adquirir os direitos previstos na legislação brasileira. Bem, a legislação brasileira vai dizer que tem capacidade de ter direitos todas as pessoas que nascem com vida. Então, você, né, o seu colega que está ao lado, nasceu com vida, respirou, tem capacidade de gozo ou de aquisição, adquiriu aquele conjunto de direitos previsto na legislação brasileira. Mas quando é que eu posso exercer esses direitos sozinho, de uma forma livre? Eu só posso exercer esses direitos quando eu adquirir a capacidade de exercício, né? Ou também chamada de capacidade de fato. Capacidade de fato ou de exercício é a capacidade de exercer esses direitos. Quando eu adquiro esses direitos e tenho a capacidade plena de exercê-los, eu sou um absolutamente capaz. Vamos ver como a legislação trata, então, desta questão. Primeira questão que o Código diz é o conceito de personalidade civil.
O Código vai dizer o seguinte, a personalidade civil, esse artigo 2º do Código Civil de 2002, a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei impõe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O que isso quer dizer, pessoal? Para que eu possa ter direitos, para que eu possa ter a capacidade de gozo, a capacidade de aquisição desses direitos, né? Para que eu possa adquirir esses direitos, a capacidade, então, de aquisição, eu preciso nascer e nascer com vida, né? A capacidade de direito. Portanto, aqui a personalidade civil está como sinônimo de capacidade de direito, né? Só vai ter direito a ter direitos aquele que nasceu com vida. Mas para que eu possa nascer com vida, é necessário que a lei me proteja, me dê condições de nascer com vida. É por isso que a lei vai dizer, põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Quem que é o nascituro? Aquele que ainda não nasceu. Aquele que foi concebido, está no ventre da mãe, mas ainda não nasceu. Esse nascituro, ele possui uma expectativa de direito, que precisa ser respeitada e resguardada. Se esse nascituro nasce com vida, essa expectativa de direito se concretiza e, portanto, ele passa a ter capacidade civil, ok? Capacidade civil de gozo, né? Capacidade de aquisição. Qual é a teoria, portanto, adotada por esse artigo? A teoria natalista. Só terá direitos aquele que nascer com vida. Que direitos são esses? Os direitos patrimoniais, no caso aqui do direito empresarial. Olha como isso é importante. Imagine que uma pessoa esteja grávida e o pai dessa criança venha a falecer. Bom, esse nascituro, esse que ainda está sendo concebido, ele tem uma expectativa de direito. Caso ele não venha a nascer, ele não será herdeiro, né? Caso ele nasça morto, que a gente chama de natimorto. Caso ele venha a nascer e respirou 1 segundo, simplesmente respirou, tem até um exame para testar essa capacidade pulmonar. Ele expirou por 1 segundo, ele adquiriu capacidade de gozo e ele, portanto, será herdeiro. Isso interferirá em toda a questão de divisão dos bens na hora da partilha dos bens da herança, tá bom? Bom, para a gente, então, entender, capacidade civil de gozo, sinônimo de personalidade civil, ela ocorre com o nascimento com vida, teoria natalista. Tudo bem, nasci e respirei, adquiri direito, mas quando é que eu poderia exercê-lo de uma forma livre e autônoma? Bom, daí eu preciso, então, ter a capacidade de exercício, a capacidade de fato, que ocorrerá quando eu atingir o que se entende por capacidade absoluta. Vamos dar uma olhadinha como a legislação disciplina. No artigo 3º, vai dizer o seguinte, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Portanto, os menores de 16 anos, eles têm a capacidade de gozo, mas não têm capacidade de exercício. Para que ele faça um contrato, para que ele se case, para que ele realize uma atividade empresarial, ele precisa ser representado. Ou seja, sua vontade não é válida de uma forma autônoma. Caso ele faça algum ato da vida civil patrimonial de uma forma autônoma, sem essa representação, esse ato será nulo. E quando é, então, que eu vou adquirir a capacidade plena? Pelo critério etário, eu vou adquirir quando eu tiver 18 anos. E nessa faixa dos 16 aos 18, olha lá o que acontece no artigo 4º, vejam comigo. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de o exercer, os maiores de 16 e menores de 18. Portanto, neste período entre 16 e 18, eu precisarei ser assistido. Imagine que um relativamente incapaz faça atos de comércio. O que vai acontecer? Esses atos serão anuláveis
caso ele não tenha sido assistido. E mesmo aqueles que tenham 18 anos completos, caso se enquadre nas outras hipóteses de incapacidade relativa, eles também precisarão ser assistidos sob pena de serem invalidados os atos realizados. Quem são esses? Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Desde que, gente, essas condições que eu vou ler para vocês, elas precisam ser verificadas pelo juiz e o juiz, num processo judicial, vai declarar essa pessoa relativamente incapaz. Por quê? O ébrio habitual e o viciado em tóxico só é considerado incapaz se esse vício impedir o juízo da realidade. Também assim acontecerá com aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Por exemplo, aquelas pessoas que estão em coma, né? Eu sou advogada também e já aconteceu algumas vezes do empresário ficar em coma e a empresa precisa continuar. Como é que nós vamos fazer? Nós precisaremos, então, ter uma declaração judicial e esse juiz, então, vai instituir uma outra pessoa que poderá realizar essas atividades, né? Imagine que essa causa transitória permanente não seja um coma, mas seja algo, então, que não permita que ele exprima a vontade de uma forma plena, né? Ele está com o seu juízo mental, ele consegue, às vezes, balançar a cabeça, mas não consegue assinar um documento, então precisará ter a assistência de alguém. E também os pródigos. Quem são os pródigos, pessoal? Os pródigos são aqueles que desfaz do seu patrimônio de uma forma irresponsável. Então, também, se eles forem assim declarados, né, os pródigos, os seus atos podem vir a ser anulados, tá? Então, pródigo é aquela pessoa que, até cena de novela, né, vem tratando desse assunto, aquela pessoa que é viciada em jogo, compra muito, compra além do limite. Isso não é algo que é uma pessoa que gosta de gastar, não. É uma pessoa que tem ali uma doença, né? Um problema, então, médico, que necessita de uma intervenção médica e que necessita de uma intervenção judicial. Nessas outras hipóteses, então, que eu li para vocês, que não é do critério etário, caso haja um processo judicial, seja reconhecido que essa pessoa não está no livre exercício da sua faculdade mental, ela vai ser declarada relativamente incapaz, apesar de ter mais de 18 anos, e daí vai ser atribuído uma pessoa que vai, então, responder junto com ela nos seus atos, né? Uma pessoa, então, que vai assisti-la, um curador para o exercício das suas atividades, tá bem? Bom, vamos fechar a aula com o último tópico em relação ao registro do empresário. Vamos dar uma olhadinha? Então, se a gente entendeu que o João ele tem capacidade civil, que ele não está destituído das suas faculdades mentais, então ele pode ser empresário, ele é maior de 18 anos, a gente conseguiu resolver a situação problema 4. Vamos partir agora, então, para a questão do registro e finalizar a hipótese do João. Vamos lá. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Bom, então vamos lá, vamos ajudar o João a resolver esse problema. A gente já viu que o João ele tem capacidade civil, porque ele é maior de 18 anos, não tem impedimentos legais. Já vimos que ele é uma pessoa natural, então ele pode ser um empresário, né? Já vimos quais são os elementos de empresa e os princípios que regem o exercício da atividade empresarial. Agora vamos estudar um pouquinho sobre o registro. Olha o que acontece com o João. O João ainda não realizou o registro da sua empresa na junta comercial. Todavia, ele já iniciou as atividades do seu pet shop, ou seja, ele pegou um local lá, colocou os produtos, começou a vender, mas ainda não fez o registro. Eu pergunto a vocês, o registro
junta comercial é um requisito para caracterização de empresário, vamos ver o que a legislação fala sobre o registro. Olha lá, o registro é uma obrigação legal e imposta a todo e qualquer empresário, seja o empresário individual ou também as sociedades empresárias. Elas vão se inscrever na junta comercial. Antes, se inscrever na junta comercial é um requisito antes do exercício da sua atividade, né? A junta comercial ou o registro de pessoas jurídicas no caso da sociedade simples. Se ele não fizer, então o que vai acontecer? O início da sua atividade será considerado irregular, né? E quais as consequências de ser um empresário irregular pela lei? Impossibilidade de requerer recuperação judicial. Eu disse para vocês que quando essa pessoa, a empresa, ela passa por dificuldades financeiras, o juiz vai sempre optar por não finalizá-la, mas sim possibilitar a sua continuação por meio da recuperação. Se for um empresário irregular, ele não poderá realizar esse pedido de recuperação, que é um pedido que vai ali dar um prazo maior para ele fazer o pagamento, o parcelamento das suas dívidas e conseguir se recuperar. Também não poderá pedir uma falência de terceiro, ou seja, imagina que tem uma pessoa que está devendo para ele, né? Ele pode requerer a falência dessa pessoa, mas se ele estiver irregular, não poderá. Se for uma Eireli, o respectivo sócio titular, ao invés de ter a responsabilidade limitada, lembra que a gente viu que a Eireli, lá prevista no artigo 980-A do Código Civil, ela faz uma diferenciação entre o patrimônio do sócio, patrimônio do empresário e o patrimônio da pessoa jurídica. Isso é a regra se ela está regularmente constituída. Se não tiver regularmente constituída, vai acarretar o quê? Responsabilidade ilimitada. Ou seja, se a se a empresa, né, ela ficar devedora e ela não tiver patrimônio para saldar esse débito, o patrimônio pessoal, ou seja, o carro, né, aquele barquinho, o sítio que o João tem pessoal, ele pode vir a ser objeto de penhora para saldar, para pagar essas dívidas. E ainda não poderá participar de licitação, né? O que é licitação? Licitação é aquela concorrência que é aberta pelo poder público. O poder público, toda vez que ele vai comprar alguns bens ou serviços, ele abre um processo licitatório. Se a pessoa está irregular, não vai poder fazer vendas de serviços ou bens para o poder público. Bom, pessoal, agora chegou aquele momento em que vocês poderão dialogar comigo e enviar eventuais dúvidas de vocês, tá bem? Eu estou aqui à disposição para saudá-las e aguardo vocês, então, no nosso chat. Shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight. We'll be burning up like neon lights. Be still my heart, 'cause it's freaking out. It's freaking out right now. Shining like stars, 'cause we're beautiful. Bom, tivemos uma pergunta a respeito da falência, né? Se o empresário, ele pode constituir nova empresa, caso ele venha a falir. Pode constituir nova empresa se ele saldar as obrigações com a massa falida, ou seja, depois que tiver pago, tiver então liquidado essas obrigações da massa falida. Lembrando que a falência, ela só ocorre por meio de um processo judicial. Então, o juiz vai gerenciar
esses pagamentos, né? E ele também poderá constituir uma nova empresa caso ele não seja condenado por crime falimentar. Vamos supor que ele desvie dinheiros, fraude credores durante o processo de falência e incorra nas penas do crime falimentar. Então, ali ele ficará impedido e a legislação, ela atribui um prazo desse impedimento que o juiz vai fixar, pode ser até 5 anos de impedimento para o exercício da atividade, tá bom? Bom, muito obrigada pela aula, foi um prazer estar com vocês e agora vamos ver a finalização dos conteúdos abordados. É um prazer estar com vocês, espero que você, aluno e aluna, possa utilizar esses conhecimentos na sua atividade prática. Até mais! Olá! Chegamos ao final da primeira unidade da disciplina Direito Empresarial. Ao longo da unidade, acompanhamos diversas situações pelas quais João passou ao decidir abrir seu próprio negócio. Vamos lembrar o que vimos até agora? Na SP1, você buscou informações para verificar se João não tinha nenhum impedimento legal para abrir o seu negócio e também indicou quais entidades envolvidas nesse processo. João precisa ter plena capacidade civil, ou seja, ter mais que 18 anos, responder por seus atos e não ter qualquer tipo de impedimento, como a interdição. Na SP2, você conheceu as fontes do direito empresarial e os princípios que o regem. Para auxiliar João, conta o seu posicionamento e indagou-se qual a função social da empresa Dog & Cat. E quanto à livre concorrência, como ela ocorre no mercado, o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A função social da empresa diz que ela deve atender e compreender seus fins econômicos e sociais. Deve atender também os valores do trabalho, preservação e obtenção da dignidade da pessoa humana. Dessa forma, a preocupação de João se estendeu a atender a função social, oferecendo a venda de produtos com qualidade destinados a esse segmento, constituindo uma empresa ecologicamente correta. Assim, João instalou coletores de água da chuva e começou a apoiar projetos sociais locais de proteção aos animais de estimação abandonados. Na SP3, João tomou conhecimento da existência de um órgão governamental responsável por garantir a livre concorrência no mercado, o CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Ele conheceu também as possíveis classificações e requisitos para o exercício da empresa dentro do nosso ordenamento jurídico. Dentro do objetivo de João, ele encontrou 2 possíveis opções que podem ser aplicadas em seu negócio: ser microempreendedor individual ou abrir uma microempresa. Para se tornar um microempreendedor individual, deve-se ter um faturamento anual de até R$60 mil, não ser sócio ou titular da empresa e é permitido contratar apenas um empregado, que receberá pela prestação de seus serviços um salário mínimo ou piso da categoria, sendo garantido todos os demais direitos trabalhistas. Para abrir uma microempresa, deve-se ter um faturamento anual de até R$240 mil, podendo ter até 19 funcionários. Para a abertura de seu negócio, João optou pelo MEI, microempreendedor individual, podendo posteriormente migrar para outra forma de constituição empresarial. Na SP4 se desdobraram questões relacionadas com a responsabilidade civil, com o compromisso assumido, com os ressarcimentos de danos causados e com tipos de responsabilidade. Como essas novas colocações foram analisadas por João? E quais os reflexos delas na abertura da empresa? Quanto à responsabilidade civil, João deve estar ciente de que responderá civilmente quanto aos atos praticados na empresa, zelando pela qualidade e pela segurança de seus produtos e serviços prestados. Se uma vacina causar algum tipo de reação em um animal, João responderá ao dano causado a fim de repará-lo. Por questões como essa, é imprescindível que João conheça seus fornecedores, prestadores de serviços e funcionário, visando zelar pela reputação da empresa. Para se aprofundar no conteúdo dessa unidade, você pode assistir alguns vídeos que reforçam as ideias que foram vistas em nossas aulas. No canal Saber Direito, que você encontra disponível no site YouTube, o vídeo Curso Teoria da Empresa, Aula 2, Vídeo 1, fala sobre atividade empresarial e responde questões em relação à exigência para o exercício da atividade empresarial e seus impedimentos legais. No site Publica Direito, há um artigo de Lorena Salles Silveira que analisa a função social da empresa e as limitações quanto à aplicação da responsabilidade social, analisando pontos essenciais como a ética empresarial. Lembre-se de que os materiais disponibilizados para você são atuais e têm a função de enriquecer seu aprendizado.
também com foco em aprimorar seus estudos, as questões do Faça Valer a Pena irão te trazer base para que você se prepare para prestar um concurso em âmbito local e nacional. Por isso, é sempre bom manter-se em dia com as atividades. Aproveite essas dicas e não se esqueça de voltar ao seu livro didático. Bons estudos!